Salve, torcedor santista e todos aqueles que acompanham o canal Vargas Santos TV. Tudo bem, pessoal? Vamos falar de Santos, de pós-jogo, né? O Santos, agora há pouco, jogo finalizado, o Santos ganhou pela terceira fase da Copa do Brasil, de 1-0 do time do Botafogo, gol do Messias, depois de um cruzamento de escanteio que aconteceu lá pela direita, do Lucas Lima, colocou na cabeça do Messias e o Messias cabeceou para dentro do gol, dando números finais à partida. Agora tem um detalhe, pessoal. O jogo foi bom, o jogo foi ruim. O que valeu foi a classificação do Santos. O importante é que o Santos passou de fase e meteu 3.300.000 no bolso. Um bom dinheiro por causa do gol do Messias, né, pessoal? Tem outro detalhe. Hoje é dia do goleiro. E tem mais uma coisa legal, pessoal. A punição de não poder levar torcedores na Vila Belmiro, né? Hoje foi um caso excepcional, evidentemente. O Santos conseguiu colocar as mulheres e as crianças dentro de campo, mas a partir da próxima rodada, quando o Santos jogar em seus domínios, a torcida poderão ir normalmente. A punição acabou, pessoal. Mas, ô Vargas, vamos falar do jogo? Vamos falar do jogo. O Santos jogou bem? Não! Por que, Vargas? Porque o Santos não cumpriu, como sempre, aquilo que o torcedor santista mais precisa, que é efetividade. O Santos não tem efetividade. O Santos jogou bem no seu sistema defensivo de novo? Jogou. É o suficiente? Absolutamente não, pessoal. Não é o suficiente. Aliás, o primeiro tempo que o Santos jogou contra o time do Botafogo, me pareceu que quem estava jogando em casa era o time do Botafogo de São Paulo. E de Ribeirão Preto, evidentemente. Não o Santos. O Santos jogou muito mal, o Santos não teve o domínio da posse de bola. Posse de bola do time do Botafogo foi melhor do que o time do Santos. Chutes a gols foi melhor, se não me engano, acho que foi 11 arremates. Eu vi um jogador do time do Botafogo dando entrevista, acho que foi o Patrick Bem, né? Aquele que foi contratado por empréstimo, que também era do Água Santa, inclusive no final da partida, os jogadores recém-contratados por esses dois times, né? Tanto o Botafogo quanto o Santos se abraçaram lá no final da partida, porque evidentemente se conhece, né? E esse Patrick Bey estava dando uma entrevista lá e ele foi um dos principais jogadores do time do Botafogo que deram um trabalho danado para o time do Santos na primeira etapa. Ele desceu muito, mas muito mesmo, pessoal. Cheguei até a fazer algumas anotações aqui. O time do Botafogo, evidentemente, que foi totalmente diferente da escalação que eu falei no pré-jogo. Desculpa, pessoal, que eu falei no pré-jogo. Teve ausências ali de vários jogadores que depois... E o time do Botafogo, pessoal, surpreendeu com o Adilson Batista, colocando praticamente 5 homens ali no meio de campo. Então, na primeira etapa, o Santos, além de estar com números inferiores, né, porque o Santos jogou com 3... aquele velho esquema tático do Odair Helma de jogar com 3-4-3-3, só que o meio de campo do time do Santos fica muito sobrecarregado. E aí fica dependendo único e exclusivamente da correria do Dodi, da correria do Pitbull Fernandes e o Lucas Lima, que está tendo que se adaptar a esse esquema tático do Odair Helma, mas normalmente ele vai até um determinado espaço e até um determinado tempo também. Só que chega uma hora que ele não consegue acompanhar mais, e aí a responsabilidade de marcação fica por conta dos dois volantes, que eu acho totalmente equivocado. Os extremos, que é para ter reposição, que não foi no caso hoje do Espírito Mendonça e do próprio Soteldo, né? Quem realmente voltou um pouquinho mais, mas também repetiu a partida novamente jogando muito mal, foi o Marcos Leonardo. Agora, eu vi... E daqui a pouco a gente vai falar sobre o segundo tempo do time do Santos, que aí aconteceu uma coisa muito interessante. O primeiro tempo, ainda falando a respeito disso, não foi do Santos Futebol Clube. Muito pelo contrário, ainda deu esperanças, conforme a entrevista do Patrick Bem, né, no intervalo do primeiro para o segundo tempo, que eles estavam confiantes em tentar pelo menos fazer 2 gols e levar essa classificação para Ribeirão Preto. Quando assim terminou a primeira etapa, o Santos retornou já com 2 alterações, que eu vou falar para você. Saiu lá o Lucas Pires, que no meu modo de ver estava muito mal, levando muita bola nas costas, para a entrada do Gabriel Inocêncio,
que hoje sim foi muito bem. Eu digo que ele foi muito bem porque no seu sistema defensivo dava muito mais segurança aos dois zagueiros do Santos, que hoje também não comprometeu. Então eu achei que os poucos momentos que ele foi exigido dentro da partida, ele foi muito menor que o Lucas Pires, né? Agora, o Mendonça, que a gente não sabe porque ele saiu como titular, a gente na verdade esperava que ele fizesse um bom jogo, porque hoje, na hora que dependeu dele para fazer alguns arremates, pelo menos no início da primeira etapa, em que o Santos foi superior na partida, na segunda etapa, o Santos, a exemplo do que aconteceu na primeira etapa, o Santos começou a jogar, dando aquela blitz geral, e aí a bola saiu para o escanteio, no cruzamento lá do Lucas Lima, o cabeceio ali do Messias, e o Santos dava números finais à partida. A verdade é o seguinte, pessoal, que o Marcos Leonardo tentou 3 oportunidades, 2 eu vi que ele foi muito equivocado, muito afoito na partida, melhor dizendo, para tentar fazer o gol de qualquer forma, e ele tentou por elevação numa bola que foi metida ali na frente para ele, depois ele tentou do lado direito também, depois ele tentou uma bola muito difícil de fora da área, e você vê realmente que ele está tentando fazer gol. Mas quando a bola chega nos seus pés, realmente ele tem muita dificuldade para dar sequência. Então eu achava que o Oderhama deveria fazer substituição, mas ele deixou o Marcos Leonardo até o final do jogo. Só para falar para você e todos aqueles que acompanham o meu canal Vargas Santos TV, as substituições foram as seguintes, pessoal. O Lucas Pires, né, saiu, como eu havia dito, para a entrada do Gabriel Inocêncio, que foi muito bem, eu acredito que ele não comprometeu. Né? O Mendonça saiu para a entrada do Ângelo, que já na segunda etapa, o pouco que o Ângelo fez em 5 minutos, que credenciou o Santos fazer o primeiro gol dando números finais à partida, ele jogou muito, mas muito mais que o Mendonça em todo o seu primeiro tempo. Depois, o Santos deu uma caída, evidentemente, sofreu um certo sufoco, né? Principalmente ali no sistema de marcação, mas o Santos jogou melhor do que na primeira etapa. Isso ficou claro, mas ainda o Santos precisa se equilibrar, pessoal. Ainda falta alguma coisa ali no meio de campo. O Santos ainda tem muitas dificuldades. Jogou com um time de campo muito bem armado. É bem verdade que numericamente estava muito superior ao time do Santos. Estava com 5, muitas vezes 6 homens ali, principalmente na hora que estava voltando. Para atacar, atacava com 5. Para defender, defendia com 6. Agora, o time do Adilson Batista não jogou praticamente como centroavante. Jogou ali com o tal de Salatiel, né? Esse era o único atacante ali, praticamente, que você poderia pensar que era uma referência, mas na verdade, juntamente com os outros, com o tal de Xuxa, o outro que voltava também, que é o Tarek, né? O próprio Patrick, né? Que é um jogador que descia muito ali pela lateral esquerda. Tem o Luiz Henrique também, que foi muito bem na partida. O tal de Carlos Manuel também não comprometeu. Então esses eram os jogadores que dificultavam ali no meio de campo do time do Santos. E o Santos muitas vezes ficava perdido. O Santos perdeu muitas oportunidades de contra-ataque, né, que o Santos perdeu por conta da marcação do time do Botafogo de Ribeirão Preto na primeira etapa. Na segunda etapa foi diferente, o Santos entrou com tudo. Foi assim que saiu o primeiro gol do time do Santos. E aí, o que fica para a próxima partida? O que fica para sábado, né, que é o próximo compromisso, já virando a chave para o Campeonato Brasileiro? Tem daqui a pouquinho, muito provavelmente já está rolando o jogo do América. Daqui a pouco eu vou lá assistir para sentir como que vai ser o próximo adversário do time do Santos nesse próximo sábado. O Santos tem que se atentar por isso, arrumar o meio de campo, o Odair Helma ser um pouco mais corajoso. Não sei o que ele vai falar durante a entrevista coletiva, mas muito provavelmente aquelas mesmas desculpas que ele vem falando a quase todas as entrevistas, né? Que o torcedor santista, na verdade, não quer nem saber. O importante foi o Santos ganhar? Sim. O Santos no agregado ganhou de 3-0 do time do Botafogo? É isso mesmo. O Santos passou de fase, Vargas? Passou de fase, mas ainda preocupa muito e por demais da conta todo o esquema tático e os jogadores que estão lá jogando
no time mais glorioso do mundo, que é o Santos Futebol Clube. Tem muita coisa para melhorar, pessoal, muita coisa mesmo. Achei que teve uma evolução na segunda etapa, mas muito pelo qual o Santos conseguiu fazer mais um gol. E aí, quando o Adilson Batista viu que realmente precisava fazer 3 gols ou 4 para se classificar, realmente ele entregou o barco. E aí começou a fazer várias modificações, várias alterações, substituições, que é a palavra correta. E aí a gente já via que o Santos só teve que administrar o tempo até chegar aos 45 do segundo tempo, junto com os acréscimos, e o árbitro da partida encerrar o jogo, dando números finais, como eu havia dito a partida. Tá certo, pessoal? Meu nome é Vargas Joaquim. Seja muito bem-vindo ao meu canal, Vargas Santos TV. Abraço para você, fica na paz, fica com Deus. Até breve, pessoal. Tchau.